Bem-vindas ao Prontas para Parir, o podcast especializado nas gravidinhas, nas barrigudinhas que querem informação, mas informação qualificada. E o episódio de hoje vai ser super especial. Eu estou aqui dentro do estúdio da Creative e nós estamos montando esse episódio que tá assim, gente, não pode perder. É com o Dr. Fabrício Martins. Nós vamos falar da coleta do cordão umbilical. Ele vai explicar tudo pra gente. Doutor Fabrício, muito obrigada. Eu estava ansiosa por esse episódio, aguardando de verdade esse assunto, porque a gente só pensa no agora, a gente não pensa no futuro, certo? Quando as gravidinhas chegam pra gente, é assim, é o meu corpo, é o meu parto, é o meu bebê, mas existe coisas que uma mãe pode fazer para o filho no futuro, não é isso? Glau, primeiramente agradecer pelo convite, participar desse projeto maravilhoso, Pontas para Parir. É um evento, é um projeto maravilhoso porque traz conhecimento, traz muitas informações importantes e muitas vezes desconhecidas para o público e para a gente. Eu estou sempre aprendendo também e esse mundo de informação é importante, esse seu projeto. Parabéns também pela Creative, pelo espaço maravilhoso, colaborando também na transmissão dessa informação. É importante ter parceiros que segurem a gente, segure o projeto para que essa informação chegue de qualidade para as barrigudinhas, para as gestantes, para as tentantes. O nosso intuito aqui é falar com elas tudo que envolve o gestar, o gestacional e o ser mãe, né? Porque não é brincadeira colocar um filho no mundo. Mas vamos lá, por favor, apresente-se. Eu sei que além de médico, é professor. Me conte como foi aí essa sua trajetória até chegar aí Hum, nesse momento lá da BCU com o cordão, com a coleta do cordão é. umbilical. Meu nome é Fabrício Martins, sou embriologista, sou biólogo. Meu trabalho sempre foi assim, vontade de entender sobre a reprodução humana assistida, entender sobre o funcionamento das células-tronco, porque as células-tronco elas já têm demonstrado o seu papel, já têm demonstrado a sua função. Lá em 1978, 80, naquela época já tinha sido demonstrada É a mesmo, já é, importância, é uma coisa mais né? Já, antiga. já existia assim trabalhos mostrando realmente o papel das células-tronco. Então, desde muito cedo eu já gostava da área da biologia, da vida, dos gametas, do funcionamento dos gametas. E aí surgiu um negócio muito interessante que foram as células-tronco, né? E aí, depois da minha formação, eu acabei que enveredando nessa área de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre voltado para a parte de reprodução, sempre voltado para a área de biotecnologia. E as células-tronco, elas acabaram que demonstrando, sendo demonstradas cada vez mais a sua importância no tratamento de muitas doenças que a gente vai conversar, como você falou, a mamãe, ela quer ter o filho, ela pensa naquele momento, o bebê vai nascer, logicamente vai nascer com muita saúde, vai nascer com muita vitalidade, hoje os recursos médicos da medicina trazem muita segurança para o nascimento, né? E vai nascer com muita saúde, né? As técnicas de imagem evidenciam qualquer tipo de alteração muito cedo, então o nascimento, o gestar uma dádiva e é muito seguro no dia de hoje. Sim. Só que tem um fato, Glau, que vai acontecer com todos nós. Lógico, a gente está vivendo cada vez mais, a gente está tendo a expectativa cada vez maior, mas um negócio, pessoal, que vai acontecer com a gente é o envelhecimento. É, né? A gente nunca pensa, né? A gente só deixa para pensar no investimento. Eu, agora, nesse exato momento, eu tô ficando tão velhinha, meu Deus. Cadê como vai ser a minha velhice? Eu tô pensando na minha velhice depois que eu já estou. Eu brinco com meu marido, nós estamos na categoria sênior. Não é? Boa, boa. Aí eu tô É, pensando nela agora. é, é. Então, a gente vai envelhecer. É. E a gente, em algum momento da vida, vai precisar de tipo de intervenção cirúrgica, intervenção médica, vai precisar, né? Não tem como fugir disso, né, Não doutor? tem como fugir, né? Por mais que já tenha expectativa, hoje a gente chega com 40, 50 anos com muita vitalidade, se alimentando bem, praticando exercício, né? Se cuidando, a gente Sim. chega com muita vitalidade,
né? Os medicamentos hoje são muito eficazes comparado com há 100 anos atrás. Então, a Mas eficácia aí existe as coisas que a gente não prevê, né? As doenças, que das pode duas acontecer em qualquer período da vida. da vida, né? Exato. Pode acontecer. Então, deixa eu perguntar, já que a gente está aqui, deixa eu já aproveitar e falar o seguinte. Eu sou curiosa, extremamente curiosa. E aí eu fico, escrevi um bocado de coisa aqui. Se der tempo, a gente fala tudo. Se não der tempo, quero que volte, por favor. Porque é um assunto longo, é um assunto, eu acho que requer, assim, talvez a gente dê uma boa, fale profundamente sobre algumas coisas e outras a gente pode deixar para depois. Mas vamos começar. O que é a coleta da célula-tronco? É, a coleta das células-tronco consiste na obtenção do sangue do cordão umbilical na hora do parto. Então, quando a gente fala de células-tronco, existe células-tronco em vários outros tecidos do nosso corpo. Por exemplo, Sim. um dente de leite contém milhares de células-tronco. Hum, Células-tronco essas que têm um alto poder de tratamento, principalmente as doenças neurológicas. Ah, é? É. Então, o dente de leite é uma fonte de células-tronco. O embrião é fonte de célula-tronco. Só que eu não posso tirar célula-tronco de um embrião, porque se eu tirasse aquela célula-tronco daquele embrião, eu vou estar impedindo que aquele embrião se desenvolva numa vida, né? Complete seu desenvolvimento, gerando um ser. Sim. E isso, se eu impedir o desenvolvimento embrionário, isso é antiético, né? Então, beleza. Então, onde é que eu vou encontrar células-tronco em grande quantidade? Cordão umbilical e placenta. Ah, então ali é onde tem a maior quantidade e ela supre qualquer, ela serve para qualquer tipo de doença. Como é que funciona? Assim, na hora eu vou coletar, vocês vão lá, fazem a coleta. Existe um tempo certo para coletar, um período? Como é que funciona? Existe o momento do parto é o único momento em que pode ser feita a coleta das células-tronco. Porque é uma técnica que não vai interferir em nada nos procedimentos médicos, né? O momento vai ser naquela hora, vai ser na hora daquela coleta em que, depois que o bebê nascer, né, vai ser cortado o cordão umbilical, o bebê vai passar, vai ser, então vai ser, o pediatra vai tomar os cuidados, e em outra mesa cirúrgica, a equipe vai fazer a extração do sangue da célula-tronco, do cordão Ah, é umbilical. depois que já fez o primeiro corte, Isso, isso. que separou realmente a mãe do bebê, aí fica com a parte que sobrou e junto com a placenta? É isso? É, depois que o bebê nasce, né, a gente sabe que existe a placenta, o bebê e o elo que liga a placenta ao bebê, que é o cordão umbilical. Então, Sim. na hora que o bebê nasce, o obstetra vai cortar bem pertinho do coto do umbigo, né? Sim. Corta ali, pronto. O que é que fica? Cordão umbilical E a e a placenta? placenta, que não vai servir mais para nada. Vai para o lixo. Todo o suprimento de oxigênio, de nutrição, foi dado durante os 9 meses. O bebê agora quer nascer, quer ir para o mundo, quer comer outra coisa. É. Quer O, descobrir, o bebê desbravar. O quer, bebê é o quer mamar, desbravador. depois de 6 meses quer comer banana. É. Quer... Vamos desbravar. É. Bom, então, naquele cordão umbilical, que depois vai para o lixo, mas tem sangue, e nesse sangue tem célula-tronco. E é nesse período, é um tempo de 10 minutos, 5? Só para eu ter uma ideia aqui de como é feito. Depois que o bebê nasce, um período de 5, 10 minutos, Pode ser feita a coleta. pode ser feita a coleta, né? Na verdade, o bebê, depois que o bebê nasce, no período de 1 minuto, tem que já começar a ser feita a coleta. Ah, sim, tá certo. Porque o sangue começa a coagular e essa coagulação acaba aqui interferindo no sucesso do procedimento, Aí inviabiliza inviabiliza o o procedimento. procedimento. Então tem que ser imediatamente. Então a equipe tem que ser muito boa, a equipe que tem que estar de stand-by ali, firme e profissionalmente para fazer a coleta do sangue do cordão umbilical e depois furar os capilares placentários para também tirar o sangue E da a placenta. quantidade que tira é grande, pequena? Vocês têm existe algo tipo assim, eu vou precisar de tanta quantidade para ter bom resultado no futuro, ou não? A, a morfologia da placenta e a morfologia, a forma do cordão umbilical, a espessura, o tamanho, vai influenciar na quantidade de sangue. Todo o sangue do cordão umbilical, todo o sangue da placenta
é extraído, é coletado. Então esse material vai diretamente para o laboratório e quando chegar no laboratório, esse sangue vai ser processado e purificado para serem retiradas só as células-tronco, Hum. né. Então o volume de sangue acaba que sendo importante, acaba que influenciando no procedimento. Por quê? Existe uma teoria, não é uma condição sine qua non, mas quanto mais sangue, mais célula-tronco. Se eu tiver um pequeno volume de sangue, eu vou ter uma pequena quantidade de células-tronco, né. Quando é que a gente tem uma baixa quantidade de um baixo volume? Se o bebê não vier a termo, se ele for prematuro, se o cordão umbilical tiver muito nó, se houver alguma interferência, algumas calcificações na placenta, isso acaba que interferindo no procedimento. No procedimento E de quantidade, de né, mas quantidade de que célula-tronco. pode ser feito, pode. Pode ser feita, pode ser feita. Já Tá. aconteceu da gente ter um pequeno volume de sangue, mas na hora do procedimento a gente tem uma quantidade boa de célula-tronco, porque depende muito da genética do bebê, sabe, depende muito disso aí, né. Já tivemos um parto prematuro que a gente acreditava que não ia ter milhões de células-tronco congeladas, mas Mas deu certo, teve. deu Então certo. então funciona em prematuro também, parto Funciona em prematuro. prematuro, né, a gente E teve um parto que a gente estava com 30 semanas, 32 semanas, teve que nascer, foi um problema e, mesmo assim, a gente obteve uma excelente quantidade de célula-tronco, que uma bom, quantidade suficiente para tratar inúmeras patologias. que bom. E pode ser e é feito como é feito a coleta no cordão umbilical, creio eu que então qualquer tipo de parto, cesáreo, normal. Interessante o seu questionamento, porque é uma dúvida bastante frequente das mamães. Pode ser um parto normal, pode ser um parto cesariano, tanto faz, independentemente do tipo de parto. A gente faz só uma ressalva com relação ao parto natural, parto normal, porque depois que o bebê nasce, naquele intervalo de 1 minuto até 1 minuto no máximo, tem que começar a ser feita a A extração, extração. a retirada desse sangue do cordão umbilical. Pode ser feito antes de cortar a o elo ou não? Tem que ser depois de Tem que cortar. ter depois de cortar o elo. É. Tá. Via de regra, depois que o bebê nasce, já corta aquele cordão umbilical e já. Muitos obstetras gostam de deixar um pouquinho, um pedacinho ainda, a placenta suprindo ainda o bebê depois que nasce, né? Existe essa opção também. Mas a gente gosta de dizer que sim, é importante que não passe muito tempo, Sim. tá certo? É importante pra gente ter uma quantidade Branca das boa de células-tronco, o sangue não coagular, é interessante que não passe mais de 1 minuto. e mesmo que a qualquer tipo de parto natural, na água, seja onde for também, É, é possível? é possível, Mesmo que né? fique ali na Porque água, o cordão umbilical, é Isso. possível? Porque depois que a placenta passa para a equipe, é feita uma asepsia, né, feita a higienização, para poder não ter nenhum perigo de contaminação. Tá. Nossa, que coisa eu tô aqui, assim, tipo, Uhum. saboreando as informações. É, É muito gostoso. é muito interessante, sabe, Glau, porque é um material rico, é um material que salva vidas, né? A gente tem várias histórias interessantes para falar, para conversar, de pessoas realmente que foram beneficiadas com as E células-tronco então umbilical. então a coleta das células-tronco, ela é para guardar vidas, ela é para salvar, para tratar algumas patologias que podem ser tratadas. No futuro, é especificamente para aquela pessoa, para o neném, ou ela serve para outras pessoas? Assim, da família, não sei, como é que funciona? É interessante falar, pessoal, porque o sangue que está circulando pela placenta, pelo cordão umbilical, é o sangue que pertence ao bebê. Esse sangue é do bebê, ele Não é não é da o sangue mãe. da mãe. Mas então a mãe tem Ah, uma tipagem sanguínea e o bebê tem outra tipagem sanguínea. Então o sangue que está ali circulando pela placenta é é o do do bebê. bebê. Pelo fato de ser do bebê, então aquelas células-tronco são compatíveis para o bebê. Tá. 100% compatíveis. Quando eu digo 100% compatíveis, eu já penso no negócio. É um material que, como é compatível, é um material que não precisa de teste de compatibilidade, porque já é Já 100% sabe que compatível do é, bebê. né? Então, se no futuro o bebê precisar, é dele, tá ali guardado para ele, né? Tá. Aí pergunta assim: poxa, e se a mãe precisar, se o Era pai isso, o pai, a precisar? mãe.
e um familiar precisar, pode utilizar? Pode, contanto que haja compatibilidade. Então, vamos supor, né? Minha esposa teve um filho, nasceu, e eu tive uma doença degenerativa, por exemplo, um problema cerebral, e eu preciso utilizar a solução para o meu filho. Eu não tenho certeza de que aquele material vai ser compatível comigo. Não existe Sim. como eu provar isso aqui, né? Então, o que é feito? É feito um teste de compatibilidade. Então, furo o meu sangue, ou furo o meu dedo, furo o dedinho do bebê, e vamos comparar aqui a compatibilidade sanguínea. A gente vai estudar os elementos de compatibilidade, de histocompatibilidade. Não é tipo de sangue, não, né? Não é o tipo sanguíneo exatamente. Não é o Não, tipo não tem sanguíneo. nada a ver. Não tem nada a Tá, ver. São outros elementos que a outra. gente chama de elementos de histocompatibilidade, Tá. que quando juntar um com o outro tem que casar a chave e fechadura, Ah, né? Porque se algum desses elementos não for compatível, quem está recebendo material tem que tomar imunossupressor, entendi. né? Então tem que ser compatível, né? E a chance entre irmãos, a maior chance é entre irmãos, né? Se a Fabiane tivesse, por exemplo, minha irmã, né? Sim. Se ela tivesse coletado, então eu ia atrás do material dela. Então, se eu tiver uma leucemia, como minha mãe até guardou meu cordão umbilical, mas tá dentro do pó de margarina, lá no guarda-roupa. Eu te entendo. Eu fiz isso com meu filho. Eu tenho cordão, eu tenho um pedacinho do cordão Seco, né? seco e duro, né? e tá lá de recordação, não sei pra quê. Não é? Por que que a gente guarda isso? Me explica. Não é? Eu guardei o meu, tá lá dentro de uma caixinha, foi o Não é cordão do meu filho. interessante? E por que que a gente não guarda de forma correta? Exatamente. E pra uma serventia no futuro? Funcional, né? Não sei. E aí, se eu tiver uma doença, eu vou tratar a Fabiane. Vou dar Sim, Fabrinha, minhas duas irmãs. Bora, você é minha doadora, tô precisando fazer um sim, tratamento, eu quero a sim. celotronco de vocês. Por que tem celotronco na medula? A medula é uma fonte riquíssima de celotronco. Sim. Então, medula, cordão Que pode ser umbilical, feito em adultos, o o procedimento. procedimento. Tem gente que faz isso, né? Por exemplo, a pessoa guarda muito cedo na vida, se a pessoa tem algum histórico de que vai ter uma doença, né? Tem uma probabilidade de ter a doença, e antes de desenvolver a doença, algumas pessoas optam por tirar a celotronco do sangue periférico, né? Gianecchini, por exemplo, ele teve um tipo de linfoma, um tipo de doença sanguínea, e ele fez a quimioterapia e depois ele pegou o célula-tronco do próprio sangue dele Dele mesmo. e fez a infusão. Gianecchini Nossa, fez isso, uma gente. técnica caríssima. Mas porque o tipo de doença que ele desenvolveu, era possível fazer esse tipo de procedimento, né? Entendi. Então, cada doença tem o seu tratamento adequado. Então vamos para as patologias aqui. As patologias que podem ser consideradas a utilização da célula-tronco. Você pode me dizer aí uns exemplos, só para a gente ter uma certa noção, termos mais assim, que a gente conhece, assim, existe isso, né? Que seja, vamos dizer, eu como leiga consigo entender. É. Tem alguma? O que é corriqueiro, o que é, digamos assim, diário, o que é frequente, é a solicitação desse material para tratamento de doenças do sangue, que a gente chama de doenças hematopoéticas. Leucemia. As leucemias são doenças sanguíneas. Anemia, por exemplo, é uma doença sanguínea. Anemia você toma um suplementozinho e resolve. Mas quando é, por exemplo, uma anemia aplástica severa, uma anemia muito perigosa, aí precisa fazer quimioterapia e precisa fazer o transplante de célula-tronco, seja da medula, seja do cordão umbilical. Então, assim, as doenças em que existe uma frequência de utilização são as doenças do sangue, são as leucemias. Né? Se a gente começar a conversar de leucemia, tem mais de 300 tipos de doenças Aí de leucemia. é um episódio só para leucemia. Só para leucemia, né? Então, assim, são as doenças sanguíneas, as leucemias, principalmente, as doenças que são mais tratadas com a célula-tronco, né? E existem várias outras doenças, né? Qualquer doença degenerativa pode ser tratada com célula-tronco. Doenças degenerativas que acometem os músculos, os neurônios, por exemplo,
mal de Parkinson, mal de Sim, Alzheimer. serve. Estudos mostrando que reduz atenua 83% dos sintomas de Parkinson e Alzheimer. E uma atenuação nessa proporção, Gente, o essa paciente informação é importantíssima, porque é, assim, o que tem de casos de pessoas com essas patologias na idade avançada é grande, né? exato, né? Então, doenças neurológicas, doenças sanguíneas, doenças hepáticas, por exemplo, a pessoa está com problema no fígado, cirrose, também. Doenças autoimunes, compreende diabetes autoimune. Diabetes É, também. Então, aqui em Ribeirão Preto, já tem pesquisadores, cientistas e médicos fazendo a infusão de célula-tronco lá no pâncreas, restabelecendo a função das células acinóticas, fazendo com que ele libere insulina. Então, doenças que afetam a locomoção. A Laís, aquela ex-atleta que sofreu um acidente Sim, sim. que ela Diz ficou que tetraplégica. é esqui, não foi? Foi esqui? Foi de Foi esqui. esqui. Ela estava nas Olimpíadas Sim, na na Suíça, levou um Suíça. tombo e ela ficou tetraplégica, né? E ela ficou sem movimentar, só mexia daqui para cima. E ela começou a fazer os tratamentos e depois começou a fazer a infusão de célula-tronco. E ela já mexe o dedinho, já mexe os dedos, já mexe o ombro. Então tem vários trabalhos mostrando que a associação correta de um procedimento fisioterápico, né, com a aplicação de célula-tronco melhora consideravelmente. Aqui no foi São Paulo, eu acho, um policial levou uma queda do telhado e ele ficou paraplégico, sem movimentar da cintura para baixo. E aí começou a fazer a infusão de célula-tronco. Já está caminhando com o andar 12. Que célula importante! Eu É, estou assim, essa célula é muito importante no nosso organismo. não é? Começou a andar. Né? A Laís até foi para o programa do Bial e disse: as células-tronco foram fundamentais para o sucesso do meu tratamento. Está sendo fundamental para o sucesso do meu tratamento. Né? Como é A importante. gente A conversaria o gente dia já todo, estou Cláudio, falando sobre sobre os o sucesso. Então benefícios. vamos, já que a gente entrou nesse assunto, e mediante tantos casos que eu acredito que tenha passado aí pelas suas mãos, qual é o caso assim que mais te chamou a atenção de recuperação, como é que eu posso falar? De um sucesso que teve que usar a célula tronco. Depois a gente vai falar sobre quando não usa, o que que acontece. Eu gostaria também de saber sobre isso. Mas vamos aqui agora para essa informação, porque eu acho lindo depoimentos. Eu gosto de casos de É, sucesso. Eu acho que assim traz esperança para a gente, né? é. Esse caso é um caso de sucesso porque ele me chamou muita atenção, porque primeiro era um conhecido, um amigo, Hum, e ele desenvolveu a forma mais grave de leucemia, que é a leucemia linfóide aguda. hum. Né? Então ele teve o caso mais grave, que acomete mais crianças até 7 anos de idade, mas ele adulto teve essa leucemia. E, e a leucemia, toda a leucemia linfóide aguda, ela necessita de uma quimioterapia. E a gente sabe que toda quimioterapia ela acaba que deprimindo a função das células sadias também, Acaba destruindo, né, as tá células destruindo, né? boas. Então a leucemia é um câncer do sangue que afeta o centro produtor de anticorpos, na medula, no interior dos nossos ossinhos aqui, onde Hum. produz célula de defesa, afetou ali. Então ele teve que fazer uma quimioterapia, e a quimioterapia destrói realmente as células sadias e a pessoa precisa fazer um transplante de célula-tronco. Então, ele não congelou, não houve informação para ele. Que outra coisa, né? Informação, isso é tão importante e não chega para quem deveria chegar, né? É, muito importante. E, e ele acabou que. Acabou não, ele teve que fazer a quimioterapia, depois o transplante de célula-tronco. Ele encontrou um doador compatível aqui, E fez transplante de medula, fez foi isso? transplante de célula-tronco da medula, e aí inicialmente curou. Inicialmente curou, só que no espaço de 4 anos teve recidiva. Recidiva quer dizer retroceder. Então a doença voltou. E quando ocorre recidiva de LLA, é uma forma gravíssima da doença, Ou seja, ela voltou mais forte, é isso? mais forte, mais agressiva, exigindo que ele fizesse uma quimioterapia também mais agressiva, destruindo Mais mais coisa, ainda o o organismo dele, organismo. né? E exigindo outro transplante.
Meu Deus, ele teria que fazer um novo transplante. Outro transplante. E encontrar um doador compatível é um negócio muito difícil. Muito difícil. É por isso que a gente vê muitas campanhas de doação de medula. E quando ele fez a quimioterapia e foi atrás do doador, cadê que tinha um doador compatível? Aqui em Fortaleza, no Brasil e no mundo. Não tinha mais doador compatível. E a chance era ir atrás agora do cordão umbilical. E o Hemose é uma instituição que fazia o procedimento de armazenamento de célula-tronco do cordão umbilical. Aqui no Ceará. Aqui no Ceará, Hemose, de forma gratuita. É Né? mesmo? Custo zero para quem deseja guardar. E aí, Ainda tem? esse material dele Não, no Hemóster eles ainda fazem isso ou fazia? é sempre bom a mamãe ligar para ver como é que tá a Tá, disponibilidade dos tá, funcionários, para ver como é que tá o serviço. certo. É sempre bom estar investigando como é que tá a Antes, né? disponibilidade antes, né? Tá. E por sorte, tinha material compatível para ele Lá. lá no Hemose. Ele utilizou célula-tronco do cordão umbilical De uma doadora de uma que. doadora, ele utilizou, tratou, tá com 7 anos que não tem recidiva da doença. Sucesso total, E é porque uma mãe permitiu que coletasse na hora do parto do e filho do dela e filho ela dela, doou. e ela doou. Gente, uma Ela vida salvando outra é, vida. uma vida Uma vida salvou. já chegou no mundo para salvar outra. É, Olha que coisa linda. é. E as leucemias, depois de 5 anos que não há recidiva, pode ser considerado curado praticamente. Depois de Então, 7 anos sem recidiva, houve a remissão daquelas células, todas aquelas células cancerígenas mutantes, recidiva total, repovoação com a medula nova, a célula-tronco da medula nova. Pronto, tá curado. então a gente volta no nosso comecinho que sim, a célula tronco, ela pode servir para uma outra pessoa. Pode servir para outra pessoa. Se a pessoa quiser doar, a mamãezinha quiser e gente, que lindo. É, Não, você imagina, o meu bebê já nasceu ajudando outra pessoa a é, viver? é igual a sua medula. A sua medula ela pode ser compatível com alguma pessoa no mundo, Entendi. né? No mundo, quando eu falo no mundo, então eu já acompanhei um outro caso que o bebê precisou fazer transplante de medula, só que no Brasil não tinha disponibilidade compatível para ele. Ele encontrou um doador compatível na Inglaterra. Ele foi até lá? O material teve que vir para cá. Só que só o traslado, Glau, custou 50 mil reais. Só o É, porque eu traslado fico do imaginando a material. conservação desse material. Deve ser muito rigoroso, né? Além da tecnologia envolvida para o procedimento, nesse caso desse paciente que eu falei, teve a questão do traslado, que é, ó, vou pegar um material e Sim, e transportar transportar para para cá. cá. Então só o traslado foi 50 mil reais. Graças a Deus o paciente foi curado, mas teve um custo elevadíssimo. O paciente não tinha guardado para ele, Sim. então teve que ir atrás Teve de que ir doador atrás de no mundo. outro. É. Né? A gente pode. Poxa, será que guardar célula-tronco hoje é caro? Será que existe um custo? Né? No Hemose não tem custo. Tá. Não tem custo, né? Fica, mamãe doa, mas o material fica disponível para quem precisar. Né? O CPF da mamãe ali, ela não tem prioridade mais. Ela doou. Ela doou. A outra opção é ela guardar num banco particular. Sim, o BCU aqui em Fortaleza é um banco particular, No né? caso do BCU, é um BCU. banco de cordão umbilical, que significa BCU, particular. Tá. Onde a mamãe guarda para o bebê ou para a sua família, se for compatível. E se ela quiser eventualmente também ceder, ela pode pegar lá e... Pode. É teu Aí, amigo, por exemplo. Ah, tô com um amigo aqui, teve a doença. Posso utilizar do filho? Pode, não tem problema não. Só que antes faz o testezinho de compatibilidade, para não mexer no material sem sim, sem saber, né? saber da segurança. Entendi. E aí, ele fica lá arquivado durante quanto tempo? Arquivado, olha aí, arquivado. Não, ele não fica arquivado, ele fica guardado, parece que estou mexendo com papel. Ele fica lá guardado num lugar seguro, com alta tecnologia que vocês têm. E quanto tempo? A tecnologia empregada chama-se criopreservação. É como a gente arquiva, digamos assim. O meu arquivamento. O meu arquivamento? Criopreservação, ou seja, preservar no frio. Só que temperaturas ultra frias, né, que chega a menos 160 graus Celsius. Onde não é possível a gente sobreviver. Não. Então,
sou embriologista, né? Sim, Então, a gente faz o armazenamento de sêmen, de óvulo, de embrião, tudo nessa temperatura. tudo nessa tecnologia. Menos 190 graus Celsius, perdão. Então, temperaturas ultra frias. Se eu colocar meu dedo, é nitrogênio líquido. Se eu colocar meu dedo aqui, ó, no nitrogênio líquido, o dedo vai cair, vai necrosar e vai cair, queima. Queimadura, necrose, eu vou perder meu dedo. Sim. Só que existem agentes chamados de crioprotetores, substâncias, que protegem a célula do frio. Então, a célula-tronco é guardada em nitrogênio líquido e fica guardada durante muito tempo, né? No caso do BCU, está há mais de 27 anos e todo ano é feito um teste de viabilidade do material que está criopreservado, mostrando que aquele Sim. material está Tá intacto para intacto. exercer um efeito terapêutico. Então, os estudos mostram que esse material pode ficar guardado durante 70, 80 anos. Daqui a 80 anos a gente vai adoecer, não é possível. Uma A gente vai criança. ter que. Essa a gente espera que não. Sim. Né? A gente espera que não adoeça, mas Mas a tendência é que nós humanos, em algum momento da vida, vamos passar por algum processo. É o processo do envelhecimento. No envelhecimento vem junto as patologias das causas, ou seja, genética, ou do nosso próprio processo, né, de envelhecimento, que traz isso para a gente, não é? a gente está vivendo cada vez mais, né, Glauco? Então, os estudos mostram que a nossa expectativa de vida aqui no Brasil é de 76 anos. Né? Então, existe estudos mostrando que a cada 2 anos aumenta em torno de 4 a 6 meses nossa expectativa de De vida. vida. É. Então, a gente está vivendo mais. Né? Isso acontece nos países de primeiro mundo também. Pelo fato da gente estar vivendo mais, existe também uma chance de também das doenças, a incidência de doenças também aumentarem. É, Né? Tudo bem, vive mais, mas a gente tem tecnologias de imagem, tecnologias farmacêuticas, células-tronco, fazendo com que a gente tenha uma qualidade de vida qualidade de vida, melhor. sobrevida É, melhorada, com certeza. né? E aí a células-tronco ela vem justamente para tratar essas doenças que são principalmente as doenças degenerativas, É, musculares, neuronais, doenças do sangue. é. Interessante também falar de doenças aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, o que é que acontece? O paciente com doença de Chagas, né, picada do barbeiro, Trypanosoma cruzi, né, ele se instala no coração, causa uma lesão do coração e o coração fica grande. A gente chama de cardiomegalia. Os tratamentos preconizados inicialmente era transplante cardíaco. Aqui em Fortaleza, já pega-se célula-tronco, via cateterismo, leva essa célula-tronco lá para a região isquêmica e só pelo fato dessa célula-tronco chegar no coração, ela diz assim: caramba, eu estou no ambiente cardíaco. E ela se diferencia, se transforma em cardiomiócitos, que são células percussoras cardíacas, E faz. regenerando a área isquêmica e o paciente não precisa mais de transplante. Eu acho que eu tô apaixonada pela célula trans. Deu match. Gente, é assim, é incrível essas Não é incrível? informações. E sabe o que é mais incrível? É no momento do nascimento, é no momento do parto que deve ser feita essa coleta. É importante muita gestante ficar ciente de que esse procedimento é feito na hora do parto. Né? Não pode deixar para Para depois. Porque depois. não, e depois não existe. Não tem. O BCU recebe muitas ligações. Olha, meu filho adoeceu, o médico está requisitando célula-tronco. Ah, a gente pergunta, você guardou? Não, 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 mas o não. médico está precisando. Olha, infelizmente a gente tem que fazer outro tipo de trabalho, buscar em outros locais. Porque é na hora do parto que a mamãe tem a chance de guardar para o Pro filho filho dela. dela. É. É na hora do parto. E ter essa consciência, né? E ter essa consciência. Que é bom para o futuro e é bom para o filho. Exatamente. E a gente acaba aqui entrando na importância da informação chegar para a mamãe. Então, o seu canal, o seu projeto é maravilhoso, o que você está propiciando aqui de conhecimento é Ai, maravilhoso. que bom. E hoje, nos dias de hoje, é a única forma da gente acabar aqui transmitindo conhecimento. Antigamente, o que era televisão, revista. Ninguém quer mais ler revista. Não é Não, que queira, né? é que elas foram transformadas em outros Outros veículos. veículos, exato, né? E televisão
ninguém assiste muito, Não, hoje é mais o celular, e a informação é rápida. né? Aquela coisa, né, assim, ligeira. Eu olhei, bati o olho, quero saber 2 minutos e acabou ali, né? Isso. Então, o Prontos Papari acaba sendo um veículo muito importante Sim, de comunicação. sim. Já fui para o jornal, já dei entrevista ao vivo, tudo, mas não é o que é mais frequente nos dias de hoje. É, e aqui é bem focado. A gente está focado, levando a informação para as pessoas que estão nesse período. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que a gestante descobriu alguma coisa no feto durante a gestação. É possível tratar depois? Assim, ela entra em conjunto com outros médicos, uma avaliação melhor em relação ao feto em si. E aí, e dizer assim: olha, você vai precisar da coleta? Isso acontece, doutor? Acontece muito, né? E surge uma outra dúvida com relação ao que você está falando, né? Hum, Fazendo um gancho aqui no raciocínio. tá. A gente pensa assim, poxa, e se meu filho já tiver uma doença genética, É isso, né? E se ele já tiver com uma predisposição para desenvolver a genética, é será que isso. ainda vale a pena guardar esse material, já sabendo que meu filho é doente? Eu digo, vale a pena, porque o, o- a atuação da célula-tronco é regenerativa. Se o seu filho ele já tem uma doença, já se sabe aquela doença, ele vai carregar pro resto da vida aquela doença. Por exemplo, síndrome de Down. Hum. Vários trabalhos na Rússia, na Espanha, nos Estados Unidos, mostrando o efeito das células-tronco no tratamento de pessoas com síndrome de Down. Eu li uma matéria que saiu na Inglaterra falando exatamente sobre isso, que eles estão fazendo estudos Hum, para TDAH, para autismo, autismo, para essas doenças, exato. utilizando a célula-tronco. Eu fiquei assim, ó. Aí você pergunta assim, poxa, então eu vou pegar uma célula que já está doente e colocar no meu filho? Não vai aumentar mais ainda a doença? Não, Não. porque o efeito é regenerativo. O efeito é multiplicador de tecido, de células, né? E a pessoa que tem síndrome de Down, ela vai carregar pro resto da vida. A trissomia do 21, ela pro resto da vida. E o efeito da célula-tronco é regenerador neuronal, por exemplo, no caso da síndrome de Down. Ela acaba que, fazendo de uma terminologia mais fácil de entender, ela acaba que melhorando a função das células Uhum. neuronais. No caso da síndrome de Down, vai melhorar habilidades motoras, cognição, tudo isso, fala, né? Ou seja, se a gestante está com o bebê já sinalizando alguma coisa ali, aí sim é que ela deve Aí fazer. sim que ela deve fazer. Porque se esse bebê, Aí sim é que devido a a essa coleta doença, é é indicada. indicada. Porque se esse bebê começar a ter por exemplo, uma paralisação da função muscular, da função neuronal, então a célula-tronco que é compatível vai acabar que restabelecendo essa função, esse movimento, essas sinapses, né? Certo. Essa é a função. Porque quando a pessoa nasce com uma alteração genética, ela vai carregar pro resto da vida essa informação em todas as células dela. Você tá Então, a entendendo? dica é: independente do feto, independente das condições gestacionais, a coleta é importante nos dois fatores. A coleta é importante. É. A gente só não recomenda a coleta quando a mamãe ela tá com algum risco de prejuízo fetal. Se tiver Hum, risco fetal no nascimento, tem que cortar de qualquer jeito. Aí sim, não, prioridade vai ser sempre o parto, o nascimento do filho. hum. Sempre a prioridade é a respiração dele, os batimentos cardíacos, é ele, né? Se não tiver, se é o parto não, se o procedimento de coleta não afetar no nascimento, aí é Aí é recomendadíssimo. recomendado. Isso. Eu, eu acredito, assim, eu passaria a manhã todinha aqui conversando. E eu acredito que a gente solucionou muitas questões práticas e direto ao ponto, mas eu ainda tenho uma pergunta. É assim, como faz? Eu sou uma gestante, estou grávida, e aí eu despertei e eu gostaria de sim coletar. É uma consulta médica? Como é feito? Porque tem que ser antes, tem que me preparar antes, né? É, a opção para fazer a coleta, ela é da mamãe, tá certo? Então, assim,
Aqui no Brasil, todos os médicos em todos os hospitais, eles são coniventes com procedimentos, apoiam esse procedimento. Então, assim, a mamãe decide: "Eu quero coletar", basta ela entrar em contato de uma forma, Prévia? prévia com o banco de cordão umbilical para pegar os dados, os termos, né, registrar tudo, para a equipe ficar preparada. O parto pode ser normal cesariana. Se for um parto cesariana, a gente já tem datas e horários pré-estabelecidos. Tá tranquilo, a equipe chega com antecedência. Se for um parto normal, a equipe fica monitorando como é que está a situação gestacional. Estourou a bolsa, liga para o obstetra e liga para o BCU: "Ó, minha bolsa estourou", a equipe se desloca tranquilamente. Então, é interessante que a mamãe até os 33, até os 33 meses de idade, de gestação, Gestação, perdão, semana semanas gestacional. gestacionais, perdão, ela entra em contato com o banco para que toda a parte burocrática, assinaturas de coleta de sangue, de procedimento. Não é uma consulta, né? Não, Não não é é uma uma consulta, consulta. né? É só uma decisão Uma de decisão de guardar. guardar e vamos lá e é isso. Decisão de guardar e nunca. Nunca e nunca precisar usar. É igual a gente faz uma É igual comparação. seguro. É igual seguro, né? É uma comparaçãozinha que a gente faz, porque a gente faz seguro de carro, para nunca precisar. A gente não Já faz. vi é. Por que não faz pro bebê, pra É, vida? que é mais vamos dizer assim, corre mais o risco de uma utilização, porque nós somos seres humanos, estamos aí passíveis a doenças, né. É. E uma informação interessante é que quando a gente tem um material, sei lá, seja um medicamento, seja um célula-tronco, que age de forma efetiva, você acaba aqui gastando menos, deixando o leito do hospital desocupado e tendo mais É, tem sobrevida mas e sucesso. Porque eu tenho um material efetivo para exercer um tratamento. é isso. Que bate-papo. Muito obrigada, doutor. Vamos organizar mais outros para falar aí do seu outro métier, né, do seu do seu outro nicho, que é a fertilização, né, Fertilização, a parte de a embriologia, né. embriologia, que também é muito lindo, que é desenvolver eu sei que vocês devem, durante essa pesquisa, durante, como é que eu posso falar que essa atividade, que para alguns, estão gerando bebê, para outros é meio polêmico, mas que traz muita felicidade para as pessoas, né, que é uma opção de vida. E é importante também falar que nós já falamos também aqui com um especialista, mas assim, aqui vai estar sempre de portas abertas para receber vocês, porque a ideia é essa, é transmitir informação, informação qualificada, científica, para que a gestante, a tentante, as mamães, elas se sintam seguras na decisão, na hora de fazer procedimentos, na hora de fazer coleta, na hora de gestar, na hora de parir, enfim, que ela tenha ali de fácil acesso com profissionais renomados. É, Glau, é assim, eu me sinto realizado como biólogo embriologista, poder estar auxiliando, nesse caso da fertilização, auxiliando casais com dificuldade para engravidar, né, que é Sim, outro ponto que a gente pode conversar sim, posteriormente, sim. porque a gente está percebendo que os casais estão deixando para ter filho cada vez mais Mais tarde, né, tarde. né, E dificulta mais, né? dificulta mais, né, isso vai dificultando para a mulher, para o homem, e a gente pode conversar um pouco mais, dando algumas orientações importantes para fazer para procurar a equipe de reprodução humana assistida, né. E Sim. também como na área do BCU, seu tronco também é muito importante, a gente acaba auxiliando casais, a gente está trazendo felicidade para uma família que estava sem recurso, que não estava conseguindo tratar o filho, Sim, e quando encontra a célula-tronco exercendo um efeito terapêutico, tudo muda, né? tudo muda, tudo muda. Eu tenho esse amigo que realmente tá vivo hoje por conta da célula-tronco umbilical encontrada no hemossa. Gente, isso Então é isso é isso é incrível. eu digo sempre, se a mamãe não puder guardar para o filho dela, que ela possa doar. Doar, guarde para outro, É uma né. ação solidária que eu apoio veementemente. Então, assim, é importante esse tipo de ação solidária, né. E eu Sim. finalizo também agradecendo esse projeto Sim, maravilhoso. deixa aí o arroba do BCU. É do BCU, o seu, qual que você É gostaria de o deixar? BCU, BCU, né, o BCU BCU Fortaleza, né. Fortaleza, né, tem lá um arroba lá, arroba BCU Brasil, perdão, arroba É o BCU BCU Fortaleza, Fortaleza. e pode seguir, porque lá tem muitas informações sobre o procedimento, então
Nós temos uma equipe maravilhosa de assistência, de a gestante para conversar, para falar sobre o assunto, uma equipe formada por profissionais de coleta, de assistência inicial, no caso da Fabiane, que encontrou em contato com você Sim, inicialmente, né? Então, pode entrar em contato com ela, ou comigo, qualquer um da equipe, sim, ou com a doutora Carla, minha esposa, né? sim. Nós fomos não posso dizer mentores, né? Porque a ideia já existiu faz tempo no mundo, né? A gente acabou aqui trazendo aqui para Fortaleza essa ideia de poder ajudar um casal que tem, que gostaria de guardar Guardar essa São com possibilidade de tratar alguma doença, porque tem históricos familiares também, Sim, né? sim. Que transmissão hereditária vai Isso é passando de pai para importante. filho, e aí a pessoa, poxa, eu tô com, caso isso aconteceu com minha mãe, com meu pai, eu tô com indicação para guardar. Vamos Vamos guardar. guardar. Então vamos guardar, temos onde, graças a Deus. É, é. E o seu trabalho é muito importante. Que Deus abençoe infinitamente mais as suas mãos para coletar, o seu a sua mente e que transborde muito na sua vida tudo de melhor para você, para sua equipe, para as pessoas que estão em sua volta, para que a gente consiga salvar vidas. Muito obrigado, Glau. Parabenizo imensamente seu projeto, o espaço aqui de comunicação e trazendo essas informações que são valiosíssimas. Quando a gente conversou, é o principal veículo de comunicação, é o celular aqui, é o YouTube, é o Instagram, é o É, seu projeto. Então, parabéns pelo projeto. É muito, muito importante. muito obrigada. Estou honrada em ter você aqui com a gente. Doutor Honra toda Fabrício minha. Martins esteve aqui conosco. Gente, é de coração para vocês informações valiosas. E aguardem o próximo episódio, que também está repleto de coisas boas.